capítulo 44 do livro do profeta Ezequiel. Então me fez voltar para o caminho da porta do santuário exterior que olha para o oriente, a qual estava fechada. E disse-me o Senhor: esta porta estará fechada, não se abrirá, nem entrará por ela homem algum, porque o Senhor Deus de Israel entrou por ela. Por isso estará fechada. Quanto ao príncipe, por ser ele o príncipe, se assentará nela para comer pão diante do Senhor. Pelo caminho do vestíbulo da porta entrará, e por esse mesmo caminho sairá. E depois me levou pelo caminho da porta do norte, diante da casa. E olhei, e eis que a glória do Senhor encheu a casa do Senhor. Então caí sobre o meu rosto, e me disse o Senhor: Filho do homem, observa bem, e vê com os teus olhos, e ouve com os teus ouvidos tudo o quanto eu falo contigo, sobre todos os estatutos da casa do Senhor e todas as suas leis, e considera no teu coração a entrada da casa e a todas as saídas do santuário. E dize aos rebeldes, a casa de Israel: assim diz o Senhor Deus: bastem-vos todas as vossas abominações, ó casa de Israel, de haver em vós introduzido estranhos, incircuncisos de coração e incircuncisos de carne, para estarem em meu santuário, para profanarem a minha casa, quando ofereceis o meu pão, a gordura e o sangue, e invalidaram a minha aliança por todas as vossas abominações. E não guardastes a ordenança das minhas coisas sagradas, antes vos constituístes a vós mesmos, guardas da minha ordenança no meu santuário. Assim diz o Senhor Deus: nenhum estranho, incircunciso de coração ou incircunciso de carne, entrará em meu santuário, dentre os estranhos que estão entre os filhos de Israel. E os levitas que se apartaram para longe de mim, quando Israel andava errado, quando andavam extraviados, desviados de mim, para irem atrás dos seus ídolos, bem levarão sobre si a sua iniquidade. No entanto, serão ministros do meu santuário, nos ofícios de porteiros na casa, e servirão a casa. Eles matarão o holocausto e o sacrifício para o povo, e estarão perante ele para o servir. Porquanto lhes ministraram diante dos seus ídolos e serviram a casa de Israel de tropeço de maldade, portanto levantei a minha mão contra eles, diz o Senhor Deus, e eles levarão sobre si a sua iniquidade. E não se achegarão a mim para me servirem no sacerdócio, nem se achegarão a nenhuma de todas as minhas coisas sagradas, que são santíssimas, mas levarão sobre si a sua vergonha e as suas abominações que cometeram. Todavia eu os constituirei guardas da ordenança da casa, em todo o seu serviço e em tudo o que nela se fizer. Mas os sacerdotes levitas, os filhos de Zadok, que guardaram a ordenança do meu santuário, quando os filhos de Israel se desviaram de mim, eles se achegarão a mim para ministrarem, e diante de mim estarão para me oferecerem gordura e o sangue, diz o Senhor Deus. Eles entrarão no meu santuário e se achegarão à minha mesa para ministrarem a mim e guardarão a minha ordenança. E será que quando eles entrarem pelas portas do átrio interior, se vestirão com vestimentas de linho e não se porá lã sobre eles, quando ministrarem nas portas do átrio interior, dentro do templo? Tiaras de linho terão sobre as suas cabeças, e calções de linho sobre seus lombos. Não se cingirão de maneira alguma que os faça suar. E quando saírem ao átrio exterior ao povo,
No átrio exterior despirão as suas vestimentas com que ministraram, e as deixarão nas santas câmaras, e se vestirão de outras vestes, para que não santifiquem o povo estando com as suas vestimentas. E não raparão a sua cabeça, nem deixarão crescer o cabelo, mas sim, como convém, cortarão o cabelo de suas cabeças. E nenhum dos sacerdotes beberá vinho quando entrar no átrio interior, nem viúva, nem repudiada tomarão por mulheres, mas tomarão virgens da linhagem da casa de Israel, ou viúva que for viúva de sacerdote. E ensinarão a meu povo a fazer diferença entre o santo e o profano, e o farão discernir entre o impuro e o puro. E quando houver algum pleito, eles assistirão a ele para o julgarem, conforme os meus juízos o julgarão, e as minhas leis e os meus estatutos guardarão em todas as minhas festas solenes, e santificarão os meus sábados. E não se aproximarão de nenhuma pessoa morta para se contaminarem, mas pelo pai ou mãe, ou pelo filho ou filha, pelo irmão ou irmão que não teve marido, se poderão contaminar. E depois de sua purificação, se lhes hão contados 7 dias. E no dia que ele entrar no santuário, no átrio interior, para ministrar no santuário, oferecerá a sua oferta pelo pecado, diz o Senhor Deus. E eles terão herança, eu serei a sua herança, não lhes darei posse em Israel, eu sou a sua possessão. A oferta de manjares e a oferta pelo pecado e a oferta pela culpa, eles comerão, e toda coisa consagrada em Israel será deles. E as primícias de todos os primeiros frutos de tudo, e toda a oferta de tudo o que se oferecer em todas as suas ofertas, será dos sacerdotes. Dareis deste modo também as primícias das vossas massas ao sacerdote, para que faça repousar a bênção sobre a tua casa. Nenhuma coisa que tenha morrido ou tenha sido arrebatada de aves e de animais comerão os sacerdotes. O capítulo 44 do profeta Ezequiel vai falar sobre as ordenanças do Senhor quanto ao sacerdócio. O que é o sacerdócio? O sacerdócio é a instrução de Deus para que ele possa guiar o povo até Deus. O sacerdócio diz sobre aquele que está disposto a se sacrificar das coisas do mundo para trabalhar para Deus. O sacerdócio fala sobre se purificar para Deus. Se fala sobre se santificar para Deus. Se fala sobre viver em unidade com a palavra de Deus. E quando o profeta Ezequiel verifica cada item que o Senhor fala sobre o serviço de sacerdote, fala sobre o sacerdote não beber vinho quando entrar no átrio interior. Fala sobre a ministração do sacerdócio para se achegar no santuário, à mesa do Senhor, para guardar as ordenanças do Senhor. Quando existe o sacerdócio, existe a possibilidade de viver plenamente para Deus. Grandes sacerdotes foram levantados de geração em geração para serem instrumentos de Deus. E quando nós entendemos que quando um sacerdote, ele entrega a sua vida em propósito da vontade de Deus,
para separar o que é santo e profano, discernir o impuro do puro. O sacerdote precisa se santificar. O sacerdote precisa compreender que a santificação ela vem através das nossas ações, das nossas atitudes. Aqui diz que um sacerdote não pode rapar a sua cabeça e nem deixar crescer o cabelo, para não ficar parecido com os egípcios. Quando Deus fala ao profeta Ezequiel sobre essa separação, sobre a purificação, nós compreendemos que o Senhor, Ele quer separar um povo escolhido. Nós queremos entender cada vez mais o quanto o Senhor, Ele separa os escolhidos, os santos, os puros, para adorá-lo, para o propósito divino. Porque há um propósito de Deus em todas as coisas. E quando nós compreendemos que nós precisamos servir ao Senhor com alegria, é quando nós entendemos que nós somos escolhidos e não somos nós que escolhemos a Deus, mas através das nossas ações, através das nossas atitudes, através da nossa posição, é o Senhor que nos escolhe. E quando o Senhor nos escolhe, é porque Ele viu em nós a santificação, a pureza de coração. E quando o Senhor Ele vê tudo isso, Ele compreende que nós o adoramos, que nós o desejamos, que nós acreditamos nos seus propósitos, que nós queremos buscar as suas leis, que nós queremos cumprir os seus estatutos. E quando Deus observa isso e olha isso, Ele nos separa. Ele nos leva aos seus braços. Ele conduz-nos aos passos verdejantes e nos faz contemplar a grandeza da sua santidade. Que o Senhor possa abrir os seus olhos espirituais nesse dia. Que o Senhor possa fazer compreender o sacerdócio real de Deus para nos levar até o Pai. Porque quem há de nos levar até o Senhor, conduzindo-nos para o reino de Deus, a não ser aqueles que são separados por Deus, aqueles que são purificados pelo Senhor, aqueles que são libertos pelo Pai. Que você seja liberto hoje, liberta. Que você seja purificado, purificada através do seu arrependimento, através das suas ações, e que o nome do Senhor venha a ser glorificado na sua vida. Que Deus te abençoe e te guarde. Que Deus faça resplandecer a sua glória, o seu poder sobre o seu rosto, e que Ele te agracie e te dê a paz. E que não esqueçamos do versículo que diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.